Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, estávamos como quem sonha. Essa foi a palavra do Salmo 126, né? Então, assim, eu acho muito linda essa passagem. Por quê? Porque quantas vezes na nossa vida a gente acha que tá tudo perdido, acha que não vai ter mais jeito. Tinha uma época na nossa vida que o Márcio e eu, a gente estava passando por muita dificuldade. O Matheus era novo, né? A gente tinha, deixa eu ver, 2 anos? 2 anos de casados, né? E eu me lembro assim que um dia o Matheus, eu nunca fui de dar leite pro Matheus, nunca gostei de dar leite, né? E eu sempre dei suco. Aí teve uma vez que eu olhei pro Márcio assim, e falei, gente, não tem suco, o que que a gente vai fazer? Aí o Márcio saiu, quando ele foi na rua, tinha o pé de manga da vizinha, assim, e ele voltou com aquele monte de manga. E eu não tinha me ligado que no quintal do vizinho, que era até aberto, tinha aquele pé de acerola cheio de acerola, mas até então a gente nunca deu importância, porque como tinha suco, a gente sempre comprava polpa e não precisava. E na hora que a gente viu que não tinha, que eu olhei e falei, meu Deus. E o Márcio voltou com acerola, com manga, e a gente fez aquele monte de polpa. Então, assim, momentos da nossa vida que a gente vê a provisão do Senhor. Mas voltando para essa passagem da Bíblia que fala, quando Deus restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Era um povo que ele estava voltando para a terra deles, né? Eles ficaram como escravos 70 anos, então eles já tinham perdido as esperanças, mas só que o Senhor falou, basta, chega, essa dor vai acabar. E de uma hora para outra o Senhor, e é tanto que quando o salmista fala isso, tá contando assim que eles ficaram surpresos, tipo assim, eu tô sonhando, isso não pode ser verdade. E eu acho lindo, e eu tenho meditado muito esses dias, porque eu sei que grandes coisas o Senhor vai fazer, e já tá fazendo. E o que que acontece? Nesse mesmo período, nessa mesma época que estava faltando as coisas em casa, assim, que a gente estava passando uma dificuldade, eu olhei para o Márcio e falei assim, o que que a gente vai fazer? O Márcio estava desempregado, as coisas não estavam legal. No meu buffet também estava muito fraco, tava tudo ruim. E a gente estava meio que perdidos, né? Aí do nada, que não é do nada, né? Um amigo liga e oferece um trabalho pra gente, dá uma proposta, fala, olha, surgiu eu vou administrar agora uma rede de SESI, né? E a gente tá sem ninguém para ficar na cantina. Vocês querem assumir a cantina? Aí o Márcio ficou meio assim. Aí eu falei, gente, é claro que a gente quer. Assim, uma coisa assim, de hoje a gente tá conversando sobre a nossa situação e no outro dia a pessoa ligar para a gente oferecer. E acabou que a gente pegou essa cantina e a nossa vida, assim, mudou de uma hora para outra. A gente começou a vender muito e a gente trocou de casa e Deus foi, assim, melhorando. Então, por que que eu estou fazendo questão de falar? Porque, de repente, o que você está passando hoje, você olha e você não vê saída. Mas quando a gente coloca as coisas assim, espera em Deus, mas quando eu falo esperar em Deus, não quer dizer que você vai sentar no sofá e você vai esperar. A gente precisa confiar de fato em Deus. Mas Deus, se você olhar as coisas da Bíblia, o Senhor, ele trabalha de uma forma que não é fácil, não é fácil. Não é fácil, e eu sempre falo isso. Por exemplo, a gente vê vários exemplos na Bíblia. Abraão, o Senhor fala para Abraão que ele seria pai de multidões e ele dá uma mulher estéril para Abraão. Então você fica meio assim. Então você precisa entender que Deus, ele tem um jeito dele trabalhar. E não me pergunte como, porque ele é Deus, né? Ele é Deus. Ele pode fazer, ele que decide. Mas só que, assim, quando a gente fala isso, dá a impressão que você está falando assim, ah, mas então vou deixar de mão, Deus só vai fazer se ele quiser. Não. Deus, ele quer o melhor, melhor pra gente. Então a gente não pode colocar na nossa cabeça assim, ah, o Senhor não vai fazer
porque eu não mereço. Não, o Senhor Deus, Ele quer o melhor pra gente, porque nós somos filhos dele. Mas ele precisa ver a sua atitude. Você nunca pode esperar em Deus e não fazer nada, sentar no sofá e não fazer nada. Então, assim, eu tenho certeza que se você começar a agir, se você começar a esperar em Deus, se você colocar o seu joelho no chão e começar a orar ao Senhor, sabe? Você é merecedor. O nosso maior defeito, que eu acho, é a gente achar que nós não somos merecedores da graça de Deus. E fala para mim, qual é o pai que não quer o melhor para o filho? E é claro que Deus quer o melhor. Por quê? Porque Ele deu o seu próprio filho para nos salvar. Então, quando essa dúvida vier à nossa cabeça de achar que Deus não quer, que nós não somos merecedores, isso aí é furada, é balela. É coisa que a nossa mente traz pra gente. Então, eu tenho certeza que se você, independente da situação que você está passando hoje, ajoelhar e confiar no Senhor, pedir a Deus estratégia, porque às vezes quando a dificuldade vem, a gente fica tão abatida, a gente fica tão desesperado, que a gente acha assim que não vai ter mais saída, como eu achava naquela época. Como eu olhei para o Márcio assim, eu me lembro como hoje, é como se eu estivesse vendo essa cena aqui. De eu olhar para ele e falar, o que a gente vai fazer? E agora? E do nada o Senhor vir e fazer essa mudança. E eu confesso para vocês que eu pensei do mesmo jeito, sabe? É por isso que essa mensagem falou muito comigo, esse versículo falou muito comigo. Quando Deus restaurou a sorte de Sião. Então você imagina, você tá numa situação um dia, você acha que seu futuro tá, meu Deus, como que eu vou criar meu filho? As coisas estão faltando. E do nada o Senhor vem e muda a sua vida. Então a sua oração deve ser, Senhor, me dá estratégia, me dá algo novo. E outra coisa, ter esperança no Senhor. Sabe, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E eu tenho certeza que Deus vai restaurar, assim como Deus restaurou aquele povo. O Senhor vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história. Sabe, a palavra de Deus fala assim, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder? E perder a nossa alma. Então, a nossa vida, os nossos sonhos têm que estar alinhados com os sonhos de Deus. E Deus não gosta, gente, essa história aí de falar que eu tenho que ser miserável, eu tenho que ser pobre, rico não vai precisar. Isso é história, isso é história. Mas só que o Senhor quer que Ele venha em primeiro lugar. E o Senhor quer te dar grandes coisas. Mas tem coisas que, de fato, não depende de Deus, depende de você. E em nome do Senhor Jesus, Deus vai te dar ânimo, Deus vai te dar força. Você vai levantar desse lugar onde você tá, você vai colocar seu joelho no chão, você vai falar, Senhor, me dá estratégia. Deus, o negócio tá ruim, mas eu creio, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu tenho certeza que o Senhor vai trazer um renovo espiritual, vai trazer um renovo, a minha mesa será farta, mas isso só depende de você. Pede ao Senhor para te dar força, ânimo, estratégia. Olha, o nosso maior defeito é o medo, sabe? É muito melhor você ter a chance de errar e tentar fazer certo do que você nunca ter tentado. E você só vai conseguir chegar aonde você quer chegar se você tentar de fato. E eu tenho certeza que em nome de Jesus você vai olhar para o céu e vai falar assim, o Senhor restaurou a minha sorte. Eu estou como quem sonha. Assim como aquele povo declarou, você também vai declarar. Deus te abençoe. Vou pedir se essa mensagem fez sentido para você, sabe? Se Deus falou com você, eu peço que você se inscreva e que você compartilhe com alguém que está passando pela mesma situação que você. E a gente precisa, assim, firmar os nossos olhos no Senhor. Fica com Deus. E até o próximo vídeo.